Ninguém parava naquela estrada no inverno sem um motivo que não cabia em palavras simples. A neve não caía ali como um véu bonito, caía pesada, acumulada, empurrada pelo vento baixo que vinha das montanhas e não pedia licença. A estrada desaparecia em trechos inteiros, engolida por branco e silêncio, e o mundo se reduzia ao alcance do olhar e ao que ainda fosse possível lembrar. O cowboy sabia disso quando diminuiu o passo do cavalo. Sabia antes mesmo de sentir o frio subir pelas botas e se alojar nos ossos como algo que não sairia tão cedo. Mesmo assim, parou. Não foi uma parada brusca. Não houve urgência nem susto. Apenas a percepção de que seguir adiante naquele ponto específico não era mais a mesma coisa que continuar. O cavalo bufou baixo, o vapor da respiração subindo e se perdendo no ar opaco. O cowboy ficou imóvel por alguns instantes, observando o caminho à frente, a linha torta da estrada quase apagada, como se alguém tivesse passado ali há muito tempo e o inverno tivesse decidido apagar o rastro. Não havia cercas visíveis. Não havia árvores próximas, apenas o campo aberto coberto de neve irregular e o céu cinza que parecia pesado demais para se sustentar. Se quiser ouvir mais histórias como essa, deixe o like e se inscreva. Ele poderia ter seguido. Sabia disso. Tinha dinheiro, abrigo esperando, tempo suficiente antes do escuro completo. Mas também sabia que algumas paradas não acontecem por cálculo. Acontecem porque algo no corpo reconhece um limite antes da mente aceitar. O frio ali não era apenas temperatura, era aviso. O tipo de aviso que não grita, apenas permanece. Desceu do cavalo com cuidado, sentindo a neve ceder sob o peso, rangendo baixo, como se aquele som fosse a única coisa viva por perto. Ajustou o casaco, puxou o chapéu um pouco mais para frente. O vento trouxe um cheiro seco, quase metálico, difícil de identificar. Não era fumaça, não era animal. Era apenas o cheiro da terra coberta, do que fica quando tudo o resto se cala. O cowboy respirou fundo, sentindo o ar queimar os pulmões, e percebeu então que não estava completamente sozinho. Não viu ninguém de imediato. Não havia movimento claro. Mas havia algo fora do lugar. Um escuro diferente no branco uniforme, adiante, a alguns metros da estrada. Não era sombra de nuvem, não era pedra, era irregular demais para ser acaso. O cowboy ficou parado, avaliando, sem levar a mão à arma. Em lugares como aquele, sacar primeiro costumava ser um erro. Aproximou-se a passos lentos, o som abafado pela neve, até que a forma começou a ganhar contorno. Era uma carroça, ou o que restava de uma. Tombada de lado, parcialmente coberta, as rodas travadas em um ângulo estranho, como se tivesse sido abandonada no meio de uma tentativa mal sucedida de seguir. Havia marcas ao redor, difíceis de ler, misturadas, antigas e recentes demais ao mesmo tempo. O cowboy sentiu um aperto discreto no peito, não de medo, de reconhecimento. Aquilo era o tipo de situação que não existia sozinha. Onde havia algo assim, havia sempre mais. Olhou em volta, percorrendo o campo com os olhos, buscando qualquer sinal de vida, de movimento, de intenção. Não viu nada. O silêncio ali era completo demais para ser tranquilizador. Aproximou-se da carroça e percebeu então algo ainda pior. Havia marcas no chão que não eram de casco nem de roda. Eram marcas de arrasto, interrompidas em alguns pontos, retomadas em outros, como se quem as tivesse feito tivesse parado várias vezes. Não era difícil imaginar por quê. O cowboy ficou ali por um tempo que não soube medir. O frio começava a endurecer os dedos, mas ele não se mexeu. Pensava no que significava estar parado naquela estrada, naquela hora, naquele inverno específico. Pensava no que significava seguir adiante e fingir que não tinha visto. Pensava no peso invisível que certas decisões carregam quando ninguém mais está olhando.
A neve continuava a cair, fina agora, insistente, cobrindo lentamente as marcas, apagando pistas que talvez nunca mais fossem vistas. Ele sabia que não havia escolha confortável ali. Sabia que qualquer coisa que fizesse teria consequência. Seguir significava deixar algo para trás que talvez não se resolvesse sozinho. Ficar significava aceitar que aquela estrada, naquele dia, não era apenas um caminho entre dois pontos. Era um lugar de parada. Um lugar onde algo precisava ser enfrentado, mesmo sem saber exatamente o quê. O cowboy respirou fundo mais uma vez, sentindo o ar cortar o peito, e tomou a decisão mais simples e mais pesada de todas. Prendeu o cavalo a um poste de madeira quase invisível sob a neve e deu alguns passos para fora da estrada, seguindo as marcas antes que desaparecessem por completo. Não havia pressa. Apenas a certeza incômoda de que, a partir daquele momento, não importava mais quanto dinheiro ele tinha ou para onde pretendia ir. A estrada coberta de neve tinha feito a pergunta, e ele tinha parado para ouvir. O vento aumentou conforme ele avançava, não em força, mas em constância, como se tivesse decidido permanecer ali até que tudo mais cedesse. As marcas no chão seguiam em direção a uma elevação baixa, quase invisível sob a neve acumulada. O cowboy caminhava devagar, atento ao terreno irregular, sentindo o frio se infiltrar pelas costuras do casaco e alcançar lugares que o fogo nunca alcançava direito. A cada passo, tinha a sensação de estar entrando mais fundo em algo que não tinha pedido para entender. Não havia pressa, havia apenas a necessidade incômoda de continuar agora que tinha começado. As marcas tornavam-se mais confusas à medida que avançavam. Arrasto, misturado a pegadas irregulares, interrupções longas demais para serem simples pausas. O cowboy parou em um ponto onde a neve parecia ter sido revolvida por algum esforço desesperado. Ajoelhou-se com cuidado, tocando o chão com a ponta dos dedos, sentindo a textura endurecida, quase lisa. Não havia sangue visível. O frio tinha feito o que sempre fazia melhor: preservar sem revelar. Ele se levantou novamente, respirando fundo, e seguiu. A elevação revelou-se ser um pequeno desnível do terreno, uma dobra natural da terra que oferecia pouco abrigo do vento, mas o suficiente para alguém cair ali achando que tinha encontrado descanso. Foi ali que ele viu o corpo, ou parte dele. Um homem estava estendido de lado, parcialmente coberto pela neve, o casaco aberto, como se tivesse sido deixado assim às pressas ou como se não tivesse mais força para fechá-lo. O rosto estava voltado para o chão, escondido. O cowboy não se aproximou de imediato. Ficou parado por um momento que pareceu mais longo do que realmente foi, observando, ouvindo, esperando algum sinal que não veio. Quando se aproximou, percebeu que o homem ainda respirava. Não de forma regular, mas o suficiente para manter o corpo preso àquele lugar. O som era fraco, irregular, quase perdido no vento. O cowboy sentiu algo apertar por dentro, não de compaixão imediata, mas do reconhecimento seco de que aquela situação ainda estava em aberto. Um corpo morto permite decisões simples. Um corpo vivo exige escolha. Ele se agachou ao lado do homem, afastando um pouco da neve que cobria o ombro e parte do peito. O frio tinha feito a pele ficar dura, pálida demais. O homem não abriu os olhos. Não falou. Apenas respirava, como se isso fosse tudo o que ainda restava sob controle. O cowboy passou os olhos pelo entorno mais uma vez, atento a qualquer movimento. Nada, nenhuma carroça à vista, nenhum outro corpo, apenas o silêncio pesado e a neve insistente. O homem estava ferido. Isso ficava claro mesmo sem examinar muito. Havia rigidez no corpo, uma tensão que não vinha apenas do frio. O cowboy não tocou no ferimento. Sabia que não era ali que precisava decidir isso ainda. A pergunta mais importante era outra. Quem tinha deixado aquele homem ali? E por quê?
Em estradas como aquela, ninguém simplesmente caía do nada. Alguém sempre vinha antes, e alguém quase sempre vinha depois. Ele ficou ali por um tempo, avaliando as opções que já conhecia, mesmo fingindo que não. Voltar e seguir adiante, deixar o homem onde estava, permitir que o inverno resolvesse aquilo sem testemunha. Ou tentar movê-lo, arriscar que o corpo não aguentasse. Arriscar também que ajudar significasse se envolver em algo maior do que aquela estrada isolada. O cowboy sabia que nenhuma das opções vinha limpa. Nenhuma permitiria sair dali igual ao que tinha chegado. O homem se mexeu então, um movimento pequeno, quase involuntário, e um som escapou dos lábios ressecados. Não era pedido, não era palavra. Era apenas o corpo lembrando que ainda estava ali. O cowboy fechou os olhos por um instante breve, sentindo o peso da decisão se tornar mais concreto. O frio continuava a cair, paciente, como se soubesse que o tempo trabalhava a seu favor. Ele se levantou, olhou de volta para a estrada quase invisível ao longe e depois novamente para o homem estendido na neve. Não havia testemunhas, não havia regras escritas para aquele momento. Apenas a estrada, o inverno e o que ele faria agora. O cowboy ajustou o casaco, respirou fundo e se preparou para fazer algo que sabia não poder desfazer depois. A estrada coberta de neve tinha deixado de ser apenas um lugar de passagem. Tinha se tornado um ponto de decisão. E ele ainda estava ali. Ele não tentou levantar o homem de imediato. Sabia que movimentos apressados costumavam custar mais do que resolviam. Em vez disso, tirou o casaco pesado e o estendeu sobre o corpo estendido, cobrindo o peito e parte do rosto, deixando apenas o necessário para que o ar entrasse. O vento tentou arrancar o tecido, mas o cowboy o prendeu com pedras recolhidas ali mesmo. Pequenas, duras, frias demais para segurar por muito tempo, mas suficientes para ganhar alguns minutos. Minutos, naquela situação, eram tudo o que existia. O homem abriu os olhos por um instante curto, como se tivesse sido puxado de algum lugar distante demais para explicar. O olhar não se fixou em nada específico. Passou pelo rosto do cowboy sem reconhecê-lo, como se ele fosse apenas mais uma forma indistinta naquele mundo reduzido ao frio. A boca se mexeu, mas não saiu palavra. O cowboy não perguntou nada. Perguntas exigem respostas, e respostas exigem forças que aquele homem claramente não tinha. Ele olhou ao redor novamente, tentando reconstruir a cena com o que o inverno ainda não tinha apagado. A carroça tombada ficava longe demais para ter sido alcançada sozinho naquele estado. As marcas indicavam esforço interrompido, tentativa após tentativa, até que o corpo simplesmente desistira de obedecer. O cowboy conhecia aquele tipo de desistência. Não vinha do medo. Vinha do esgotamento absoluto, quando o mundo se torna pesado demais para ser empurrado adiante. Ajoelhou-se ao lado do homem e colocou a mão sobre o pulso, sentindo a batida fraca e irregular. Ainda havia tempo, mas não muito. O frio não precisava de pressa. Ele sempre vencia no final. O cowboy pensou no abrigo mais próximo. Não havia casa visível, nenhuma construção. Apenas a estrada, a carroça abandonada e o campo aberto. Levar o homem até onde? Até quem? Essas perguntas surgiam rápido demais para terem resposta útil. O homem murmurou algo então, um som quebrado que não chegou a se formar como palavra. O cowboy inclinou-se um pouco mais, aproximando o ouvido. O vento tentou interferir, mas não conseguiu abafar completamente. O que saiu foi um nome, ou talvez apenas parte dele. Difícil dizer. O cowboy sentiu um aperto discreto, não por reconhecer o som, mas pelo que aquilo significava. Nomes não costumam aparecer sem peso. Quando alguém fala um nome naquele estado, raramente é por acaso. Ele se endireitou lentamente, sentindo o frio castigar as articulações. Olhou para o cavalo preso à distância.
O único ser ali que ainda mantinha alguma forma de estabilidade. Poderia colocar o homem sobre a sela, tentar conduzi-lo até algum lugar que talvez nem existisse mais. Poderia também deixar ali, coberto, protegido do vento por mais alguns minutos, e seguir. Não havia garantia de que qualquer uma das escolhas resultaria em algo além de atraso e complicação. O cowboy percebeu então algo que não tinha notado antes. Havia pegadas ao redor da carroça que não pertenciam ao homem caído. Eram mais firmes, mais regulares. Não de hoje, mas também não tão antigas quanto deveriam ser se tudo tivesse terminado ali. Ele seguiu com os olhos a direção dessas marcas e sentiu o estômago se contrair de leve. Não era bom sinal. Alguém tinha estado ali depois. Alguém tinha visto o homem cair ou ser deixado, e alguém tinha ido embora. O homem respirou fundo, um esforço visível, e o corpo tremeu sob o casaco. O cowboy voltou a se agachar ao lado dele. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas uma situação isolada, um acidente no meio da neve. Aquilo carregava história, e história, quando ignorada, costuma reaparecer de formas menos convenientes. Ele tomou a decisão, então, não como um gesto grandioso, mas como quem aceita um fardo conhecido. Desamarrou o cavalo e conduziu-o até mais perto, com cuidado para não assustar o animal com o cheiro estranho do frio e da morte próxima. Ajustou a sela, improvisou amarras com o que tinha e se preparou para levantar o homem. Sabia que aquilo não seria simples. Sabia também que, uma vez feito, não haveria volta. O homem abriu os olhos novamente quando foi erguido, soltando um gemido baixo, mais reflexo do que pedido. O cowboy manteve o movimento firme, lento, sustentando o peso morto que insistia em não cooperar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A neve rangia sob os pés, marcando um caminho que logo seria apagado. O cowboy sentiu o corpo protestar, mas não parou. Já tinha parado uma vez naquela estrada. Parar de novo não era opção. Enquanto ajustava o homem sobre o cavalo, percebeu algo mais. Um detalhe pequeno, mas suficiente para mudar o peso da situação. O homem carregava consigo algo embrulhado sob o casaco, preso de forma cuidadosa demais para ser apenas objeto pessoal. O cowboy não abriu, não perguntou. Ainda não. Algumas coisas exigem tempo antes de serem reveladas. Ele apenas garantiu que o embrulho permanecesse seguro e montou no cavalo. A estrada coberta de neve se estendia à frente, silenciosa como antes, mas agora carregava um novo significado. Ele não estava mais sozinho. E aquilo, mais cedo ou mais tarde, cobraria seu preço. O frio não anunciava perigo imediato. Era pior do que isso. Ele apenas permanecia. Um frio que não ameaçava, não atacava, não exigia reação rápida. Apenas se impunha, lento e constante, como algo que sabia que venceria pelo cansaço. A estrada seguia branca em todas as direções, sem marcas recentes além das dele próprio. O cowboy permaneceu parado por tempo demais para ser considerado prudente. O cavalo respirava pesado, o vapor saindo em intervalos regulares, como se o próprio corpo estivesse medindo o quanto ainda podia continuar. Se essa história estiver com você até aqui, deixe o like e se inscreva. Havia algo à frente. Não movimento, não som. Apenas uma interrupção quase imperceptível na linha contínua da neve. Algo que não pertencia ao terreno, mas também não se destacava o suficiente para exigir atenção imediata. O tipo de coisa que muitos ignorariam por economia de energia. O tipo de coisa que, uma vez vista, não se desfazia facilmente da mente. Ele desmontou devagar. Não por cautela, mas porque o corpo já não obedecia pressa sem necessidade. Afundou a bota na neve dura e sentiu o impacto subir pela perna. A sensação confirmou o que ele já sabia. Aquela região não perdoava erros pequenos, só os acumulava até que se tornassem definitivos. Aproximou-se a alguns passos. O frio tornava os sons estranhos.
Cada movimento parecia maior do que realmente era. O silêncio não absorvia nada. Apenas devolvia tudo com atraso. Foi então que percebeu que a interrupção na neve não era um objeto, era a ausência. Um espaço onde algo estivera e agora não estava mais. O contorno irregular denunciava peso, peso humano. Não recente o bastante para ainda haver calor, mas não antigo o suficiente para ser apenas paisagem. Ele parou antes de chegar perto demais. Não havia urgência. Quem estivesse ali já tinha feito sua escolha ou a tivera feita por ele. O cowboy sabia reconhecer quando o tempo de intervir já tinha passado. Ainda assim ficou, olhando. Não com curiosidade, mas com a atenção seca de quem entende que certas cenas não pedem ação imediata, pedem registro. Havia marcas arrastadas seguindo para fora da estrada, não profundas, não caóticas, organizadas demais para serem fruto de acidente. Desapareciam poucos metros adiante, engolidas pelo branco uniforme. O cowboy sentiu um desconforto que não vinha do frio. Vinha da clareza. Aquilo não era abandono. Era transição. Ele pensou em seguir. Pensou em montar novamente e continuar enquanto ainda havia luz suficiente para não transformar a viagem em aposta. Pensou em tudo o que ficaria intacto se aquela parada nunca tivesse acontecido. O dinheiro não mudaria. O destino não exigiria justificativas. O mundo não cobraria explicações por algo que não fora oficialmente visto. Ainda assim, permaneceu ali. Porque havia aprendido, ao longo de anos suficientes para não se iludir mais, que o problema nunca era o que se via claramente. Era o que se reconhecia e fingia não entender. O vento mudou de direção. Trouxe consigo um cheiro quase inexistente, mas reconhecível. Algo orgânico demais para pertencer apenas à terra congelada. O cowboy fechou os olhos por um instante curto, não em oração, mas em cálculo. Quando os abriu, já sabia que aquela estrada não voltaria a ser apenas uma estrada, e que dali em diante, seguir adiante ou voltar, seriam decisões de peso semelhante. Ele deu mais um passo para fora do caminho marcado. E nesse instante compreendeu que, em noites assim, parar não era o início do problema. Era apenas o momento em que o problema deixava de ser abstrato. A neve fora da estrada era mais profunda. Cada passo exigia decisão. Não havia trilha, não havia promessa de retorno fácil. O cowboy sentiu o esforço se acumular nos músculos como uma cobrança antecipada. Não era velho, mas o corpo já não se prestava a fingimentos. Aquele não era um terreno para improvisos longos. Ainda assim, avançou o suficiente para confirmar o que já suspeitava. O espaço vazio terminava em algo parcialmente coberto, não um corpo inteiro. Não ainda. Apenas um casaco pesado, rasgado em um dos lados, endurecido pelo frio. A cor original já não importava. Tudo ali era variação de branco e cinza. O cowboy ajoelhou com cuidado, não por respeito, mas para não escorregar. Tocou o tecido com as costas da mão. Frio absoluto, nenhum sinal de calor residual. O tempo tinha passado sem pressa. Havia sangue, mas pouco. Não o tipo de ferimento que mata rápido, mas o tipo que acompanha alguém por longos trechos até que o corpo desista por outros motivos. Ele afastou um pouco mais a neve e encontrou marcas de dedos, como se alguém tivesse tentado se firmar ali antes de ser puxado. Não havia luta registrada, apenas insistência. O cowboy se levantou. Olhou ao redor. A vastidão branca não oferecia orientação. Apenas distância. Quem tivesse sido levado dali conhecia o terreno ou não se importava em se perder nele. Ambas as possibilidades eram ruins. Ele pensou nos homens que usavam o inverno como aliado, homens que entendiam que o frio faz metade do trabalho se você tiver paciência suficiente para esperar. Ele voltou os olhos para a estrada. O cavalo permanecia onde fora deixado, imóvel demais para a tranquilidade. Animais sentem antes.
sempre sentem. O cowboy percebeu que, ao descer da estrada, tinha aceitado algo que não poderia desfazer apenas montando novamente. A estrada era a escolha enquanto se permanecia nela. Fora dela, as escolhas se acumulavam rápido demais. Havia mais marcas adiante, quase invisíveis, não passos definidos, mas interrupções no padrão da neve. Algo pesado sendo movido sem cuidado em ocultar completamente o rastro. Ele seguiu por alguns metros até que o terreno começou a descer levemente. Ali, o vento tinha trabalhado mais forte, apagando quase tudo. O rastro desaparecia como se nunca tivesse existido. Ele parou novamente. O corpo já sentia o frio de forma diferente, não como ameaça imediata, mas como desgaste contínuo. O cowboy sabia que aquele era o ponto onde homens prudentes voltavam, onde decisões sensatas se encerravam. Também sabia que, se voltasse agora, o que tinha visto não se dissolveria com o tempo. Apenas se tornaria algo que o seguiria em silêncio. Ele respirou fundo. O ar queimou os pulmões, endireitou o corpo e retornou lentamente para a estrada. Não porque desistira, mas porque compreendia que avançar mais naquele momento significaria perder a única vantagem que ainda possuía: clareza. Montou no cavalo sem pressa. Seguiu adiante alguns metros e então parou novamente. A estrada subia levemente, oferecendo um ponto de visão melhor. Lá do alto, ele conseguiu ver algo que não tinha visto antes. Um fio escuro, cortando o branco ao longe. Fumaça. Fraca. Irregular. Não vinha de uma casa. Não vinha de um acampamento estruturado. Era pequena demais para conforto e persistente demais para ser acaso. O cowboy permaneceu observando até que o cavalo se mexesse sob ele, inquieto. Aquilo bastou. Não havia mais dúvida sobre a direção dos acontecimentos. A estrada coberta de neve não estava vazia, apenas estava esperando. E ele entendeu com uma clareza desconfortável que parar tinha sido apenas o primeiro gesto. O próximo não seria tão simples, e certamente não seria silencioso. A fumaça não subia reta, espalhava-se baixa, como se o fogo tivesse aprendido a não se denunciar. O cowboy seguiu pela estrada com o cuidado de quem não quer anunciar presença nem para si mesmo. Cada metro percorrido diminuía as alternativas. Ele sabia disso. Sabia também que quando a estrada começava a oferecer sinais, era porque alguém já tinha decidido usá-la como cenário. O frio apertava mais agora. Não apenas na pele, mas nos pensamentos. O corpo passava a funcionar por economia, movimentos menores, decisões mais diretas. Ele reduziu o ritmo antes de alcançar a curva de onde a fumaça vinha. Desmontou outra vez e amarrou o cavalo em uma cerca quase soterrada. O animal não protestou. Aquilo preocupava mais do que qualquer relincho. Avançou a pé. A neve ali estava mais pisada. Não o suficiente para formar trilha, mas o bastante para denunciar repetição. Havia pelo menos duas direções distintas, marcadas no branco. Uma ia e vinha, a outra apenas ia. O cowboy reconheceu a diferença sem precisar se aproximar muito. Alguns caminhos são feitos para retorno, outros não. O fogo estava protegido por uma formação baixa de rochas, pequeno, controlado, alimentado apenas para aquecer mãos e manter alguém vivo por mais algumas horas. Não havia conversa, não havia pressa. Apenas uma presença sentada próxima demais da chama para conforto, distante demais para desespero. Um homem, sozinho. O casaco era pesado, mas mal ajustado. As botas estavam encharcadas. Isso não era descuido, era cansaço. O cowboy parou onde a distância ainda permitia recuo sem ruído imediato. Observou por tempo suficiente para entender que não estava diante de um acampamento de passagem comum. Não havia preparo para seguir adiante. Não havia sinais de partida iminente. O homem diante do fogo parecia alguém que tinha parado não porque queria, mas porque o corpo já tinha decidido por ele.
Ele se aproximou o suficiente para ser visto. Não anunciou chegada. Apenas deixou que a própria presença fizesse o trabalho. O homem levantou a cabeça devagar. Não se assustou. Não levou a mão a nada que pudesse ser arma. Apenas olhou. Os olhos estavam fundos, não de medo, de privação prolongada. O cowboy percebeu então que o sangue que tinha visto antes na neve não era recente ali também. Havia uma mancha escura endurecida no tecido da calça, mal posicionada para ser ferimento novo. Aquilo explicava a lentidão, explicava o arrasto, explicava por que alguém tinha sido levado e depois deixado. Não porque tivesse sido poupado, mas porque já não valia o esforço. O silêncio entre os dois não era tenso, era pesado. O tipo de silêncio que existe quando nenhum dos lados tem vantagem clara. O cowboy sentiu algo se ajustar dentro do peito. Não era compaixão, era reconhecimento. Já tinha visto homens assim antes. Homens que carregavam informação demais para serem ignorados e força de menos para continuarem fugindo. Ele olhou ao redor. A estrada não era visível dali. Aquilo não era um ponto escolhido ao acaso. Quem estivesse atrás daquele homem saberia onde procurar. Mais cedo ou mais tarde, o cowboy entendeu que a pergunta que importava não era quem aquele homem era. Era quanto tempo ainda restava antes que o frio ou outros homens encerrassem a história. E mais importante, entendeu que, ao se aproximar do fogo, já tinha feito algo que não se desfazia simplesmente dando meia volta. Porque naquela estrada coberta de neve, ajudar não era um gesto neutro, e ignorar tampouco. O homem, junto ao fogo, não pediu nada. Não perguntou quem ele era, nem para onde ia. Não se moveu para proteger o calor quando o vento mudou. Apenas permaneceu ali, como alguém que já tinha aceitado que qualquer alteração na ordem das coisas poderia ser definitiva. O cowboy reconheceu aquilo como uma forma específica de exaustão. Não a do corpo apenas, mas a de quem já fez todos os cálculos possíveis e encontrou sempre o mesmo resultado. Ele se aproximou mais um pouco. O fogo estalou baixo. A chama projetou sombras irregulares no rosto do homem, revelando cortes antigos, um inchaço mal resolvido perto do maxilar, a pele marcada por dias de frio sem descanso adequado. Nada ali indicava alguém perigoso por força imediata. Mas o cowboy sabia que o perigo raramente vinha do que era visível. O homem tentou se levantar quando percebeu a proximidade maior. Falhou. O movimento interrompido foi quase imperceptível, mas suficiente. O cowboy não ofereceu ajuda, não por crueldade, mas porque entendia que naquele ponto qualquer gesto precisava ser assumido por inteiro. Ajudar alguém a se levantar naquele frio não era só auxílio, era alinhamento. O homem permaneceu sentado, respirou fundo, o vapor saiu irregular. O cowboy notou que a mão direita tremia levemente, não de medo, de febre ou perda de sangue antiga. Aquilo explicava por que ele tinha sido arrastado e depois deixado. Explicava por que o rastro terminava sem conclusão clara. Quem o levara sabia que o inverno faria o resto. O cowboy olhou para o horizonte branco. Não havia sinal de outros homens ainda. Isso não significava segurança, apenas atraso. Ele pensou na própria vida, construída sobre decisões que nunca exigiram presença direta nos momentos finais. Sempre houvera distância suficiente para transformar consequência em abstração. Ali, naquela estrada, não havia distância disponível. Ele se agachou com cuidado, mantendo espaço entre os dois. O homem levantou os olhos. Não havia súplica neles. Havia algo mais difícil de sustentar, expectativa sem esperança. O tipo que não exige, apenas aguarda. O cowboy sentiu o peso daquela espera se acomodar no ambiente, não como pressão, mas como convite involuntário. Não havia contrato ali, não havia acordo possível que não cobrasse algo depois. Ele sabia que, se oferecesse abrigo, não seria apenas para aquela noite. Seria um gesto que reorganizaria o que vinha depois.
Sabia também que, se fosse embora, a estrada apagaria os vestígios rápido demais para que qualquer outra escolha fosse feita. O vento voltou a soprar, mais forte agora. A chama quase se apagou antes de resistir. O homem puxou o casaco com esforço mínimo. O cowboy percebeu então que o fogo não tinha sido aceso ali por conveniência. Tinha sido aceso porque não havia mais onde ir. Ele se levantou. Não disse nada. Caminhou alguns passos para trás, avaliando a distância até o cavalo, até a estrada, até o ponto onde ainda poderia fingir que aquela parada não tinha acontecido. Tudo parecia mais longe agora. Não em metros, mas em intenção. Quando voltou a olhar para o homem, entendeu que aquela história não terminaria com o frio fazendo o trabalho sujo. Não daquela vez. Não depois que ele tinha parado. E naquele instante, compreendeu que o inverno não era o verdadeiro teste. O teste era decidir o que fazer quando ninguém estava olhando e o mundo oferecia silêncio como desculpa. O cowboy permaneceu ali por mais alguns instantes, sentindo o frio atravessar as camadas do casaco como se já conhecesse o caminho. A estrada seguia branca, silenciosa, indiferente ao que tinha sido decidido. O homem junto ao fogo não disse nada. Não precisava. Algumas escolhas não pedem palavras, apenas aceitação. O cowboy montou e seguiu adiante sem olhar para trás, consciente de que, ao parar naquela estrada coberta de neve, tinha assumido algo que não se mede em distância nem em tempo. Certas decisões não mudam o destino de quem está caído à beira do caminho. Mudam apenas quem decide não seguir em frente. Se essa história ficou com você mais tempo do que deveria, talvez seja porque todos nós já paramos em alguma estrada sabendo que seguir adiante seria mais fácil. Se quiser continuar ouvindo histórias sobre escolhas silenciosas, consequências inevitáveis e caminhos que não permitem retorno, deixe seu like e se inscreva no canal. E se em algum momento você se perguntou o que teria feito no lugar dele, deixe nos comentários.